Mas vamos seguir nosso tema, que é preparando a noiva para as bodas do Cordeiro. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 19, só para a gente relembrar o nosso tema principal. Nas últimas semanas eu comecei a falar, e eu terminei de falar sobre a doutrina do arrebatamento, e sobre o que nós acreditamos em relação ao arrebatamento. Eu não vou mais gastar tempo com aquilo, foram quase 4 aulas falando sobre aquilo, então nós já concluímos. Então, abre Apocalipse 19. Apocalipse 19. Eu sei que é um tema muito legal da gente estudar, importante também ao mesmo tempo, porque tem muita confusão, mas a gente precisa seguir. Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: Alegremo-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então, quando fala aí, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, fala sobre o casamento de Jesus com a igreja, ou seja, o casamento do nosso noivo com a gente, e esse momento do casamento é justamente o momento do arrebatamento. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 4, que nós não vamos ler nesse momento. Mas para isso, para que a gente case com o noivo, nós precisamos nos preparar. Essa noiva aqui do no final do versículo 7, ela já está pronta. Olha o final do versículo 7. E a sua noiva já se preparou. Nós ainda não vivemos esse versículo 7, porque Jesus ainda não voltou, e nós estamos em processo de preparação. Mas nós estamos caminhando para a realidade do versículo 7. Agora vamos entrar no assunto novo de hoje. Abre Efésios 5, por favor. Efésios 5. Efésios 5, versículo 29. Efésios 5, versículo 29. Diz assim: Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo começa falando no versículo 29 sobre você amar a si mesmo. Não é isso que ele fala? Porque ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. Aí ele linka essa questão do você amar a si mesmo e cuidar de si mesmo com o papel de Cristo, a atuação de Cristo em relação à igreja. E assim também Cristo em relação à igreja. Ou seja, Cristo cuida do seu corpo e alimenta o seu corpo. 30. Porque somos membros do seu corpo. 31. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Paulo faz uma referência aí entre essa questão de Jesus e Adão e Eva. Vai para Gênesis 2. Gênesis 2, versículo 23. Na verdade é versículo 21, tá? Gênesis 2, versículo 21. Gênesis 2, versículo 21. Diz assim, eu espero. Gênesis 2, versículo 21, a gente vai ler do 21 ao 24. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Está falando sobre a criação de Eva. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem, olha o versículo 23, então disse o homem: Esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Versículo 24.
Portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne, que é o que Paulo fala lá em Efésios 5. E os dois estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Quando Paulo, lá em Efésios 5, ele linka a relação de Jesus com a igreja, ele compara com o casamento, no caso com o primeiro casamento que foi entre Adão e Eva. Ok? Então, no versículo 23 de Gênesis 2, está expresso quão forte é a ligação de um casamento. Versículo 23 diz, então disse o homem, isso é o homem falando, é Adão declarando, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. A relação entre homem e mulher é o vínculo mais forte que tem entre um ser humano. Biblicamente, a relação entre homem e mulher não é superada pela relação de mãe e filho, por exemplo. Sabia disso? Exatamente. A sua relação com o seu marido não é superada pela sua relação com o seu filho. Em nenhum momento, presta bem atenção nisso, em nenhum momento se usa um versículo forte como o versículo 23 para falar sobre a relação de pais e filhos. Olha o que Adão falou em relação à sua mulher e em relação ao vínculo do casamento. Então disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomado. É por isso que se você é casado, a sua primeira responsabilidade é com o seu marido, ou é com a sua esposa, não é com o seu filho. Esse é o problema das famílias hoje em dia. Se você coloca a questão da sua ligação maior ou do seu compromisso maior em relação ao seu filho, acima do seu marido ou acima da sua esposa, você vai acabar com a sua família. Tá, acho que tá. Você vai acabar com a sua família. Tanto que quando Jesus, ou quando o Pai, ele resolve escolher um parâmetro ou uma relação para revelar a relação de Jesus com a igreja, ele não revela através de uma relação de pai e filho. Ele revela através de uma relação entre marido e esposa. Se a relação entre pai e filho superasse a relação entre marido e esposa, a nossa relação com o nosso Jesus seria uma relação de pai e filho, e não de noivo e noiva. Se você é casado, a primeira responsabilidade que você tem é com seu marido ou com a sua esposa, não é com seu filho. Isso chocou vocês? É porque está todo mundo olhando com a cara, chocou um pouco? Engraçado, não, que bom. Não, glória a Deus, glória a Deus. Exatamente, porque isso para mim é uma coisa tão... Porque assim, eu cresci ouvindo isso. Então assim, é uma coisa que a gente aprende desde criança lá em casa. Primeiro compromisso do meu pai era com a minha mãe. E da minha mãe com o meu pai. Já viu pai e mãe que brigam entre si por causa de filho? Está errado, irmão. Está errado. Não é verdade? Seu primeiro compromisso é com seu marido. Tanto é que a relação familiar, ou molde, que o pai escolheu para revelar a relação entre Jesus e a igreja, é uma relação de casamento, entre marido e esposa, entre noivo e noiva. Não existe nenhum outro versículo tão forte como o versículo 23. Não existe um versículo 23, por exemplo, falando de pai e filho. Não existe. Eu preciso dar um microfone. E na nossa cultura romana, né, o relacionamento que é mais exaltado é de mãe com filhos, né? Totalmente. Vem de Roma, vem da influência católica, e até os cristãos evangélicos ou protestantes, eles continuam disseminando isso. Você vê pelas postagens de pensamentos que a gente conhece as pessoas, você vê isso.
Em primeiro lugar, o filho, a mãe é o filho, o marido morre para lá, cai para lá, não quero nem saber. Mas esse é o pensamento. Maligno. Estou falando que não é para você amar seu filho, nada disso. Não é para botar na rua, pelo amor de Deus. Mas o seu compromisso principal é com o seu cônjuge. Você está falando da sociedade hoje, por isso que a gente vê que a geração de hoje, jovem, adolescentes, são órfãos. Porque os pais focam mais nele e não são pais, na verdade, né? Você vê que os pais hoje, vamos dizer assim, para amenizar a falta do seu papel, eles investem mais em presente do que presença. Você vê que Deus é pai e Ele está sempre conosco. E esse relacionamento de pai e filho, isso é bíblico e a gente, às vezes, não investe no relacionamento para que os nossos filhos, porque até quando eles não estão, eles esperam isso dos pais. Você quer ver o filho ficar triste é quando o pai e a mãe brigam, porque ele sabe que ele não vai ficar bem. Mas quando ele vê os pais bem, né, o relacionamento bem entre o pai e a mãe, eles ficam bem. E eles se sentem seguros. É aquilo que a gente fala. Quando a gente fala sobre família, nós somos complementaristas. Significa que o homem tem um papel específico, a mulher tem um papel específico, os filhos têm um papel específico. E eles se complementam. Então, assim, se você hoje, por exemplo, não estou falando que é o caso de ninguém aqui, mas se hoje você, na sua família, você dá prioridade ao seu filho, em vez de você dar prioridade ao seu marido ou à sua esposa, você vira e fala assim, mas se eu mudar, o meu filho vai sofrer. Pelo contrário. Se você muda e você volta para os moldes e para os parâmetros bíblicos de família, o seu filho vai se beneficiar. Porque a sua família vai estar alinhada ao padrão bíblico, à vontade de Deus. Não tem como seu filho se prejudicar com isso. Amém? Então vamos lá. Anotem aí se vocês quiserem. Coloca de um lado assim, marido. E do outro lado você coloca Jesus. Faz um tracinho aqui. Ok? Então vamos lá. O marido, anotem aí. Ele lidera a sua família. O marido, ele lidera a sua família. O marido lidera a família. É ele que lidera, não é a esposa. Amém? O marido lidera a família. Ele ama a esposa. Jesus ama, ou o marido ama a esposa. Ele protege a esposa. E ele serve e nutre a esposa. Então vamos lá. O marido, ele lidera a família, ele ama a esposa, ele protege a esposa, ele serve e nutre a esposa. O papel de provedor do lar e do homem. Amém? Ele serve e nutre a esposa. Por isso que a Bíblia fala que Deus é o nosso marido. Se Deus é o nosso marido, a responsabilidade por te sustentar, por me sustentar, é dele. Quando você entende isso, você fica em paz para muita coisa que você passa na sua vida. Porque você sabe que a responsabilidade de te dar o sustento não é simplesmente sua, mas é dele que é o nosso marido. Do outro lado, Jesus. Ele lidera a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Então, de um lado, nós temos a relação entre marido e esposa. Desse lado aqui, a gente vai ter a relação entre Jesus e a igreja. Jesus, ele lidera a igreja. Jesus, ele é o cabeça. Amém? Ele é o cabeça. Jesus, ele ama a igreja. Jesus, ele protege a igreja. A guerra não é nossa, amém? E ele já venceu toda a guerra na cruz. Diz amém. Jesus, ele ama a igreja, ele protege a igreja, ele serve e nutre a igreja. Ele serve e nutre a igreja. Volta para Efésios de novo, por favor. Jesus, ele serve e nutre a igreja. Efésios 5.
Versículo 29. Pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Ou seja, Jesus dá o sustento à igreja. Vai para João 7. João 7, versículo 37. João 7, versículo 37. Thales, como é que ele sustenta e nutre a igreja? Olha o que ele diz, olha o que Jesus disse em João 7, 37. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Como é que Jesus nutre a igreja hoje? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que é a vida do corpo. Se o corpo não tivesse vida, ou se a igreja não tivesse o Espírito Santo hoje na terra, nós não seríamos um corpo vivo e orgânico. Nós seríamos apenas um cadáver. Porque um corpo sem vida não é um corpo, é um cadáver. Não tem sangue circulando, não tem vida no corpo, é um cadáver. Não serve para absolutamente nada, porque o cadáver não consegue se mexer. Ok? A primeira coisa que a gente colocou aqui sobre Jesus é que Jesus lidera a igreja. Como é que Jesus lidera a igreja? O que vocês acham? Como é que Jesus lidera a igreja? Jesus lidera a igreja? Sim. Vamos todos concordar com isso. Ele é o cabeça. E como é que o cabeça governa a igreja? Tá, ok. Mas o cabeça ele precisa dar ordens. Como é que o cabeça? Através da palavra. Através da palavra. Através da Bíblia. É por isso que a gente precisa conhecer a palavra. É por isso que os líderes da igreja, ou as pessoas que estão tomando conta da igreja, elas precisam ser íntegras na hora de pregar o evangelho. Lembra naquela semana que eu falei sobre se você prega, você precisa pregar de maneira expositiva, ou seja, explicando o sentido. Se você deixa de explicar o sentido e você explica o que você acha que é o texto, você usurpa a direção do cabeça. Porque se o cabeça quer dizer uma determinada coisa com aquele texto e você muda o sentido do texto pregando o que você acha que é, o cabeça deixa de guiar o corpo. Você rouba essa função e essa autoridade que é dele. Então, o cabeça ele governa e ele lidera a igreja através da palavra. E a gente precisa de líderes íntegros na hora de pregar o evangelho. Fala. Tem uma máxima que fala que... Tem que falar no microfone. Na teologia tem uma máxima que fala que um texto sem contexto vira pretexto. Então, assim, a gente precisa conhecer Bíblia não simplesmente por conhecer, mas para você saber o que o cabeça, que é Jesus, está falando, querendo dizer com aquele texto. Ok? Então, assim como através do casamento, homem e mulher eles se unem, através das bodas, através do arrebatamento, nós iremos nos unir com o Pai. Vai para 1 Tessalonicenses 4 agora. Esse é um texto que vocês já estão cansados de ouvir aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Foi todo mundo? Diz assim: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Ou seja, esse é o momento das bodas, do casamento. Ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse estaremos para sempre com o Senhor é o ponto aqui. Assim como o homem, quando casa com a mulher, eles se unem, eles se tornam osso do mesmo osso, carne da mesma carne, os espíritos se misturam, viram um espírito só. Assim acontece quando nós nos unirmos com o Pai e com Jesus no momento do arrebatamento, ok? Aliança do casamento ou aliança de casamento. Deixa eu pular agora aqui. Na Bíblia, Deus sempre se relacionou com a humanidade através de alianças.
aliança é uma coisa importantíssima em todo o contexto bíblico. Todo o contexto bíblico. Deus sempre se relaciona através de aliança e Ele sempre se revela através de alianças. Diz para mim algumas alianças bíblicas. Vamos? Hã? Abraão. A aliança abrâmica. Próxima. Qual é a outra aliança? Noé. Outra aliança? Muito bem, aliança mosaica. Moisés. Outra aliança? Hã? Davi, aliança davídica. Muito bem. Outra aliança? Hã? Não. Outra aliança? Não. Tem mais duas. Outra aliança? A primeira aliança de todos foi com quem? Adão. Mais uma? Não. Jesus, que é a nova aliança. Estamos nela. Então nós temos aí em ordem cronológica, né? Seria a aliança de Adão, a aliança de Noé, a aliança de Abraão, a de Moisés, a de Davi e hoje que estamos vivendo a nova aliança. Ok? Então Deus vai sempre se relacionar com o homem através da aliança. Geralmente a aliança ela vem sempre com sangue. A aliança em hebraico é berit. Anotem isso. Berit. Berit significa cortar com derramamento de sangue. Berit significa cortar com derramamento de sangue. Então o sangue ele vai estar sempre presente nas alianças, ok? Ele representa vida e ele define um relacionamento contínuo e perpétuo. Então nós vivemos hoje a nova aliança. A nova aliança foi feita com o derramamento de sangue. O derramamento de quem? Do sangue de quem? De Jesus na cruz. Quando Jesus derrama o seu sangue na cruz em favor do perdão dos nossos pecados, ali ele faz uma nova aliança, que é a aliança de Jesus, que é a que nós vivemos hoje. Abre Mateus 26, por favor. Estou falando muito rápido? Ok, o que você perdeu? O que você perdeu, Rosa? Rápido, ok. Vou diminuir então. Mateus 26. A gente vai começar a ver então agora os aspectos do casamento. Lembra, o casamento ele é uma aliança. Quando você casa com alguém, você se aliancia com aquela pessoa. Hoje, o casamento na nossa cultura ocidental, ele é feito através de um contrato. É ou não é? Você vai no cartório, você assina, inclusive tem que ter 2 testemunhas. O casamento hoje em dia ele é um contrato, ele é um pedaço de papel. Mas no mundo bíblico daquela época, no mundo oriental, na cultura hebraica, Jesus é um judeu até hoje, né? Viveu e veio nesse contexto dos judeus. O casamento ele era cheio de cerimônias, ele era cheio de rituais. E todas essas cerimônias e todos esses objetos, eles tinham funções específicas, eles ligavam a um determinado tema. Então, a gente vai começar a ver esses aspectos do casamento. Deixa eu apagar aqui o quadro, porque eu vou escrever coisa pra caramba agora. O casamento bíblico, quem ensina muito bem isso é a Valnice, tá? Se vocês quiserem pesquisar isso na internet, ela explica muito isso. Então, o casamento bíblico, ele culmina com 4 taças. Ele acontece com 4 taças, ok? A primeira taça, anota aí, é a aliança de sangue. Sangue. A segunda taça é a aliança de sal. A terceira, a aliança da sandália.
Alexandre, passa para mim, por favor, os slides. E a quarta é a aliança do selo. Passa. Aí, volta, aí. Anotem isso daí, 4 taças, Mateus 26, do 26 ao 29. Então são 4 taças ou 4 alianças. A primeira é a aliança de sangue, a segunda a aliança de sal, a terceira a aliança da sandália, a quarta a aliança do selo. A primeira aliança, ela significa servidão ou santidade. A segunda aliança significa amizade. A terceira aliança significa herança. E a quarta aliança é compromisso de volta. Isso tudo aqui acontece num ritual de casamento judaico. Isso tudo acontece no ritual de casamento judaico. Amém? Oi? Compromisso de volta, selo. É a quarta aliança, que é a aliança do selo, significa um compromisso de volta. Isso daqui é o casamento ou o berit, que é aliança. Servidão ou santidade, amizade, herança, compromisso de volta. Volta. Compromisso de volta, de retorno. Ok? Então, quando o noivo e noiva casavam, eles assinavam aquele documento que está escrito ali embaixo com letras minúsculas, como todo documento, sempre vem com letras minúsculas, que é o ketubá. O ketubá, ele era um documento assinado por noivo e noiva. Aí você vira e fala assim, Thales, por que a gente tem que estudar isso? Porque a gente entende a volta de Cristo e a nossa relação com o Senhor Jesus como nosso noivo através do casamento judaico. Porque Jesus, ele celebrou o casamento judaico com as 4 taças. Se a gente entende o que isso aqui significa e o porquê Jesus celebrou isso daqui, a gente entende a profundidade da nossa aliança com o nosso noivo. Amém? Então é por isso que eu preciso explicar isso tudo. Então o ketubá, ele é um documento de casamento, ele é assinado por noivo e noiva, mas os pais dos dois lados, o pai é só o pai mesmo, o homem, o pai do noivo e o pai da noiva, vai ter um escrivão, que seria o escriba daquela época, ou o rabino hoje em dia, e 2 testemunhas. São 7 selos, são 7 assinaturas. Ok? Então é noivo, se vocês quiserem anotar, é noivo, noiva, o pai do noivo, o pai da noiva, um escriba ou um rabino, né? E 2 testemunhas. E aí eu quero ler isso aqui com vocês, Mateus 26. Preciso explicar isso aqui antes. Noivo e noiva, o pai do noivo e o pai da noiva, um escriba ou um rabino e 2 testemunhas. São 7 selos ou 7 assinaturas. Mateus 26. Versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu. Deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo, bebei deles todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora
não mais beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Ok? Eu já expliquei essa questão no Mateus 26 algumas vezes aqui. O que você precisa prestar atenção? Esse texto é o texto base para a nossa celebração de ceia, que é uma refeição. A celebração da ceia é uma refeição. Mas nesse momento, quando Jesus estava celebrando isso, ele estava celebrando uma festa específica que era a Páscoa. Existem várias coisas iguais entre a celebração da Páscoa e a celebração de um casamento. Uma das coisas que acontece igual é que, tanto na Páscoa quanto no casamento, o ritual da celebração da festa se tomam 4 taças de vinho, ou se fazem 4 alianças. Nesse momento aqui, quando Jesus fala, e quando Jesus termina de beber, tudo indica que ele bebeu essas 3 primeiras taças, e ele não bebeu a última. Quando Jesus celebra a ceia, e os discípulos daquela época eles tinham essa noção, Jesus estava celebrando a ceia, que hoje nós chamamos de ceia, mas ele estava celebrando um ritual de casamento. Ele estava celebrando um ritual de casamento com os seus discípulos naquele momento. Então vamos com calma. Cerimônia de... Eu vou deixar aqui no quadro, se alguém quiser anotar ainda, vou deixar aí. Cerimônia de casamento. O pai da noiva, o pai do noivo, junto com o noivo, vão até a casa da noiva. Ok? Lembra, eu já expliquei isso. Eles vão até a casa da noiva para saber se a noiva quer ou não quer casar com ele. E aí, nesse momento, quando o noivo chega lá, ele leva 2 coisas. Ele leva a taça com vinho e ele leva o dote. Ele vai pagar pelo casamento. Nesse momento que o noivo vai até a casa da noiva, ele bate na porta da casa da noiva. A noiva tem o poder de escolher e de decidir se ela vai abrir a porta para o cara que está querendo entrar ou não. A noiva, apesar de ser um casamento arranjado, ela tem essa escolha. Ela pode escolher casar com o cara que está batendo na porta ou não. Vai para Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Olha o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, ou seja, de dentro, e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus fala esse versículo de Apocalipse 3:20, ele está se referindo à primeira parte do noivado. Quando o noivo vai até a casa da noiva, bate na porta e a noiva do lado de dentro decide se ela vai querer abrir ou não. Se ela resolver abrir, significa porque ela deseja casar com o noivo. E quando ela abre a porta e o noivo entra, eles vão celebrar o noivado através de uma refeição, que é a ceia. É por isso que Jesus fala, estou à porta e bato. Como noivo, eu quero entrar. Se alguém ouvir a minha porta, ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, se alguém do lado de dentro ouvir e querer que eu entre, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Se alguém de dentro quiser que eu entre, nós vamos fazer uma refeição juntos, e nós vamos celebrar o noivado. Nesse momento, quando a noiva resolve abrir a porta, o compromisso começa. O compromisso começa. E é interessante, gente, que quando Jesus fala isso aqui em Apocalipse 3:20, ele está falando para a última igreja. Olha Apocalipse 2. Ele coloca aí, igreja em Éfeso, igreja em Esmirna, igreja em Pérgamo, igreja em Tiatira, igreja em Sardes, Filadélfia e Laodiceia.
é a última igreja. Essa daqui representa a última estação da era da igreja. Então vamos lá. Hoje nós vivemos a era da igreja. Ok? Nós vivemos o período da igreja. Vai chegar a hora que a era da igreja vai terminar e vai iniciar a era ou o período do reinado. Esse período do reinado é o período onde Jesus está na terra governando. Ok? Então nós estamos vivendo a última era ou a era da igreja. A era da igreja é dividida em 7 momentos. Cada igreja dessa de Apocalipse representa um momento dessa era da igreja. Nós estamos vivendo esse último período que é representado pela igreja de Laodiceia. Alguém sabe o que significa Laodiceia? Não? Laodiceia, anotem isso no caderno de vocês, ou na Bíblia, onde vocês quiserem. Laodiceia significa voz do povo. Laodiceia significa voz do povo. Essa igreja aqui, analisando a história da igreja, é a igreja que representa o atual momento da igreja no mundo. Laodiceia? Não. Ah, é verdade. Ai, tá tudo errado. Laodiceia. Tem um óleo em cima. A igreja de Laodiceia é a igreja que representa esse atual momento da igreja no mundo. E é muito interessante que Jesus faz essa questão do eis que estou à porta e bato só para essa última igreja. Significa que esse estágio dele voltar acontece nesse estágio representado pela igreja de Laodiceia na história da igreja no mundo. Nós estamos vivendo esse período. Então, Laodiceia significa voz do povo. Sabe o que significa? Sabe o que isso nos fala? Voz do povo. Que a igreja de Laodiceia é uma igreja que ela é governada pela voz do povo. Ela é governada pela voz dos membros. Ela não é governada por Jesus. Isso aqui é um problema. Isso daqui é o raio-x da igreja de hoje. É uma igreja que é governada pela voz dos membros. Domingo, acho que foi domingo. Foi segunda. Estava conversando com o pessoal lá em casa, a gente estava conversando sobre alguma coisa, e aí a gente soube que alguém reclamou de alguma coisa aqui, e aí eu comentei com o meu pai, eu falei, olha, é aquilo, né? É a igreja que ensina os membros. Não são os membros que ensinam a igreja. Então, se a gente é governado não por aquilo que a Bíblia diz, mas por aquilo que o povo quer, nós fugimos da palavra de Deus, nós fugimos do parâmetro bíblico, nós fugimos de quem Deus é por princípio. Vai para a segunda, eu vou voltar aqui, tá? Mas vai para 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Também li esse texto para vocês, acho que na última aula, 2 aulas atrás. 2 Timóteo 4, versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para fábulas. Isso aqui é a igreja que é governada pela voz do povo e não pela voz do cabeça. Isso daqui é um problema. E é o que está acontecendo hoje. E é justamente o que acontece na igreja de Laodiceia, que é a última igreja do período da era das igrejas. Da era da igreja. Vai para o Apocalipse 3. Olha o que diz aí o texto todo. Apocalipse 3, versículo 14. Eu espero vocês abrirem, que eu mandei vocês irem lá em 2 Timóteo rapidinho. Eu espero. Apocalipse 3, versículo 14. Diz assim: escreve o anjo da igreja em Laodiceia. Estas coisas diz o Amém, o testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente.
antes fosse frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta. Olha esse versículo 17. Isso daqui é a igreja atual. Porque tu dizes, sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, você não presta para nada. Isso daqui é a igreja hoje. A igreja evangélica ou a igreja evangélica, a gente chama de igreja evangélica porque nós seguimos a tradição do evangelho. A igreja evangélica nunca foi tão rica no mundo todo. A igreja tem canal de televisão, a igreja tem mega templos, a igreja tem equipe de mídia para tomar conta do YouTube, um dia a gente chega lá, a igreja tem, a igreja tem muita coisa, a igreja tem muito dinheiro. E aí, as pessoas que são meio tapadas de intelecto ou de verdade bíblica, elas acham que o sucesso financeiro ou o sucesso de uma igreja, de um mega templo, é sinônimo de aprovação. Não é. Não é. Se fosse sinônimo de aprovação, Jesus não falava isso para a igreja de Laodiceia, no versículo 17. Porque tu dizes, eu sou rico. Era uma igreja rica. Se eles falavam que eles eram ricos, é porque eles eram ricos. Sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja nunca foi tão rica. Mas isso não quer dizer... Está frio? Está frio aqui, tem como mexer? Mas a igreja nunca foi tão cega, por exemplo. A igreja nunca foi tão miserável. Isso é um problema. A ponto dele querer vomitar. Espera aí, tem que falar no microfone. Eu li esse versículo agora e pensei que você falou antes que o compromisso do noivado era fechado, digamos assim, com uma refeição, né? A ceia, né? Aí eu até pensei que Jesus aqui estava até a ponto de desfazer, jogando para fora o que ele comeu, de tanto que a igreja, a noiva, está desse modo, entendeu? Só que ele não pode, né? Só ela que pode desistir. Mas ele está enjoado a ponto de querer rejeitar a aliança que ele fez. Nisso que a Elisa falou é verdade. O noivo, ele não desiste. Quando o noivo ele vai fazer e celebra o noivado, ele não desiste mais. A noiva pode desistir, o noivo não. O noivo não. Versículo 18. Eu te aconselho que compres de mim ouro refinado no fogo, para que te enriqueças. Roupas brancas que te cubras, e a vergonha da tua nudez não seja mostrada. Cara, lembra que eu falei para vocês, nudez significa o quê? Vergonha e pecado. Ou seja, ele está mandando, se limpem do pecado. Se limpem do pecado. E a vergonha da tua nudez não seja mostrada. E colírio para que aplique sobre os teus olhos e enxergues. Porque ele falou no versículo 17, vocês estão cegos. Vocês estão achando que vocês estão bem, saudáveis, prósperos. Mas isso não é sinônimo de aprovação. 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí, versículo 20. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Gente, Jesus fala sobre bater na porta como um noivo que chega para o noivado, para a última igreja. Ou seja, isso vai acontecer no final da era da igreja. Ou seja, no período em que nós estamos vivendo. Jesus volta no período que nós estamos vivendo da era da igreja. 21. Ao vencedor eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o noivo ele chega na porta, ele bate. E a noiva que está lá de dentro, ela pode escolher abrir ou não abrir. Nesse período, então, se a noiva abrisse a porta e o noivo entrasse, eles fariam parte dessa refeição. Nesse período, eles não teriam ainda
o casamento ainda não haveria sido celebrado. Não teria consumação, não haveria nenhum tipo de relação sexual ainda, nesse momento. Mas, se o noivo morresse, nesse período de noivado, todos os seus bens seriam herdados pela sua noiva. Ainda que o casamento ainda não tivesse sido celebrado. Então assim, é só um noivado. Não, irmãos, não se enganem. Noivou, está casado. Nós ainda estamos no período de noivado com o nosso noivo. Não se engane, nós estamos aliançados com ele. Ok? Seguindo. Então, após o início do noivado e pago o dote, o noivo está plenamente comprometido com o casamento. Depois que o noivo entrava, ceiavam e estavam casados. Nesse período, como a Elisa falou, a noiva poderia desistir, o noivo não. O noivo não poderia mais desistir. Nesse momento aqui, então, eles vão tomar a primeira, anotem isso, eles vão tomar a primeira taça, que é a taça ou cálice de sangue, né? Significa servidão e santidade. Anotem, quem toma? Todos. Toma-se o noivo e a noiva. Anotem isso. Os membros das famílias, o noivo e a noiva, e os membros da família. Aqui significa santidade. Quando o noivo e a noiva e os membros da família tomam essa primeira taça, significa que aquela família agora está sendo separada. Santidade é separada, amém? Aquela família agora está sendo separada. Eles eram duas famílias distintas e agora eles estão sendo separados para formar uma única família. Esse aqui é a primeira aliança que é feita na celebração do casamento, a aliança do sangue. As famílias são separadas e elas se juntam para formar uma outra família. Ok? Noivo, noiva e membros da família, os pais. A segunda taça que eles vão beber é a taça que representa a aliança de sal, que significa amizade. Quem é que toma? O noivo e a noiva e os pais. Pai que eu falo é pai do noivo e pai da noiva. A mãe não toma, ok? Só quem vai tomar são os noivos e os pais. Isso aqui representa a amizade, significa que eles vão estar aliançados um com o outro. Anotaram? Posso seguir? Não? Ok. A segunda é o cálice de sal, que significa amizade. Toma-se o noivo e a noiva e os pais de ambos. Significa aí uma aliança de andar junto. Tá ali, volta lá, Alexandre. Tá indo para onde, gente? Aí. Amizade, somente os noivos e os pais bebem desse cálice. Eu não sabia que tínhamos o slide disso. A terceira aliança é a aliança da sandália, que significa herança. Nesse momento aqui, só os noivos bebem, ok? É o pacto de herança, o preço alto a ser pago. Lembra que eu falei do dote? O noivo tinha que chegar com o dote. O noivo tinha que pagar o preço pela noiva. Jesus já pagou o preço pela sua noiva, não já? Quando ele morre na cruz, ele paga um alto preço por nós. Ele paga um alto preço pela humanidade. Nesse momento, Jesus já pagou o dote. Nesse momento aqui, após a celebração e após a celebração da terceira taça, a taça da sandália, da herança, os noivos estão casados. Ainda que o noivado não tenha sido celebrado ou consumado, eles estão casados. Ao ponto de, se o noivo morrer, a noiva vai herdar tudo. Eles estão casados. Vai para Efésios 1, 13. Efésios 1, versículo 13. Quando nós lemos Mateus 26,
Jesus pega o cálice, bebe e dá para os seus discípulos. Esse cálice que Jesus bebe e dá para os seus discípulos é o terceiro cálice. Jesus celebrou toda a cerimônia de noivado com os discípulos. Ele tomou a primeira de santidade, ele tomou a segunda de amizade, ele tomou a terceira de herança. Ele virou e falou assim: a partir de hoje eu estou aliançado com você e nós somos noivos. Tudo que é meu será para você por herança. Olha Efésios 1, capítulo 13, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13. Eu não vou ler tudo, mas vocês têm que ler do 13 ao 23. Nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Versículo 22. Também sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para que seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Isso que foi dado à igreja foi dado como herança, porque a igreja tinha direito de receber essa herança de Jesus, porque Jesus celebrou a aliança da herança com a igreja, em Mateus 26. 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. Vai para Mateus 26 de novo. Com calma. Mateus 26, 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, o terceiro cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Logo depois que o noivo bebia a terceira taça, a cerimônia de noivado terminava. E o noivo pegava a quarta taça e prometia que ele não ia mais beber vinho até que ele voltasse para pegar a sua noiva. É por isso que a taça, a quarta taça, ou a taça do selo, simboliza o compromisso de volta. Quando o noivo vira e fala assim: olha, essa taça é a quarta taça, eu não vou beber mais do vinho até que eu volte e nós celebremos o casamento e a gente consume o casamento. Quando ele fala isso, ele promete toda a sua fidelidade à noiva. E ele promete que ele voltaria para a sua noiva. É por isso que no versículo 29, Jesus disse: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Quando Jesus fala isso, ele está se referindo à quarta taça. Ele está se referindo à quarta taça. Ele vira e fala assim: olha, estamos noivos, 1, 2 e 3. A quarta taça vai ser quando nós celebraremos o nosso casamento, que é Apocalipse 19, 1 Tessalonicenses 4, no momento do arrebatamento. Essa taça desse vinho eu não vou mais beber até aquele dia. Ok? Versículo 29, diz, vou ler de novo: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo convosco no reino do meu Pai. Nesse momento aqui, entre a terceira taça e a quarta, o noivo vai embora, vai para junto do Pai e vai preparar uma casa. Vai preparar uma casa para que ele morasse com a sua esposa. Cada vez que nós celebramos a ceia, nós, além de lembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, nós também lembramos da promessa que ele fez, que ele voltaria. Cada vez que você toma ceia, você reafirma o seu compromisso de ser noiva de Cristo. Cada vez que você toma ceia, é como se você reafirmasse o seu noivado. Você vira e fala assim: meu noivo, não importa o quanto tempo você
você demore para voltar. Eu vou te esperar. A celebração da ceia é muito mais do que você comer do corpo de Cristo e do sangue para receber a vida do corpo dele em você. Isso é importantíssimo. Mas ela reafirma o seu compromisso de casamento com Jesus. Lembra? A noiva pode desistir. Quantos membros aí já desistiram do casamento com o noivo? São a igreja dos desviados, as pessoas que saíram da igreja. Um belo dia, eles aceitaram o bater da porta do noivo. Eles abriram a porta para o noivo e falaram que iriam se aliançar com ele. Mas aí, como a noiva pode desistir, muitos deles desistiram. Muitos deles desistiram. Então, toda vez que você ceia, você reafirma esse seu compromisso. Você reafirma esse seu compromisso de casar novamente, ou de reafirma o seu compromisso de ser noiva de Cristo. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Anotem isso, porque a gente celebra ceia e a gente celebra ceia com pouca consciência do que é. Então vamos lá. Paulo fala sobre ceia, ele fala, fazer isso em memória de mim, né? Está em Coríntios. Então é um memorial pelo sacrifício de Jesus. Fala sobre o noivado, você reafirma a sua condição de noiva. Você espera o retorno do noivo. Você lembra que ele prometeu que voltaria. A quarta taça, que é a taça do selo, a aliança do selo, ela é um compromisso de volta. Você espera o retorno do noivo. E uma outra coisa que eu tinha que botar aqui. E você discerne o corpo. Discernir o corpo é você entender o que é o corpo de Cristo. Que o corpo de Cristo não é apenas o pão ali da ceia. Você discernir o corpo é você entender o papel que a igreja faz na terra e a sua função no corpo. Você discernir o corpo é você entender que como você é membro do corpo, você tem uma função no corpo. E que se você não desempenha essa função no corpo, o corpo não funciona de maneira orgânica e funcional. Ok? Aqui em português, a gente sempre fala celebrar a ceia, né? Santa Ceia. Isso aqui é um N, viu, Hausen? Antes que Hausen não está aqui. Santa Ceia. A gente fala que a gente vai celebrar a ceia. Mas em inglês isso é muito interessante. Em inglês é take communion. É você tomar comunhão. Só que aqui a gente não fala porque é muita coisa de igreja católica, né? Ah, vai lá tomar comunhão, não sei o quê. Mas é interessante essa tradução de ceiar, é você tomar comunhão. Quando você ceia, você toma comunhão com Cristo. Você está sentado numa mesa, fazendo uma refeição com Jesus. Você tem comunhão com Ele. Quando você ceia, intimidade, até porque só se senta na mesa os íntimos. Quando você ceia, você faz um memorial pela morte dele, você lembra que ele morreu no seu lugar, você relembra e você reafirma a sua condição de noiva, você espera o retorno do seu noivo e você discerne o corpo. Nesse momento, você toma comunhão. Você celebra a comunhão com o seu noivo. Amém? Amém? Dúvidas? Dúvidas sobre isso? Sobre a celebração das taças? Na próxima semana, eu não vou mais falar sobre isso, eu vou começar a falar sobre Ruth e Esther. Então, se tiver alguma dúvida sobre isso aqui, essa é a hora. Alguém? Ninguém? Glória a Deus. Quer falar? Não? Vamos ficar em pé, então? Alexandre, passa para mim esse slide.
Não, tudo bem. É isso aí mesmo. Vamos ficar em pé. O pastor Marcelo vai orar para a gente. Estou terminando de C2, 9h15. Está todo mundo meio zoado hoje. Senhor, nós queremos te bendizer. Muito bom, Pai, quando nós estamos diante da tua palavra e que o Senhor venha nos dar entendimento, Senhor. Possamos discernir o nosso papel no corpo. Por isso que Paulo fala que quando a gente não faz isso, muitos ficam doentes e outros dormem, Senhor. Desperta a tua noiva, Senhor. Desperta a tua igreja, desperta cada um de nós a voltarmos, Senhor, a nos relacionar com o noivo e ter intimidade com ele, Senhor. Pai, que o Senhor venha mover isso dentro de nós. A aula vai acabar, Deus, nós vamos para nossas casas, mas que cremos, Senhor, que esse é o teu desejo, que a gente volte a se relacionar com o noivo. A gente tenha essa consciência, a gente tenha, Deus, essa certeza que Jesus vai voltar. Pai, nós queremos colocar isso diante do Senhor e pedir, Pai, ser conosco. Abençoa os dízimos, as ofertas. Pai, que o Senhor esteja conosco, Senhor. Nos leve para casa em paz. Em nome de Jesus. Amém.